Olá, tudo bem, pessoal? Olha só, estamos começando mais um Transformando Vidas, diretamente do estúdio do No Ponto SC, o novo estúdio. Nem tão novo assim, né, Marquinhos? Mas um belo estúdio do No Ponto SC. E hoje eu estou recebendo um querido amigo. Esse é meu amigo mesmo, o Rubens Ribeiro dos Santos, presidente da AME, Associação dos Moradores da Meia Praia. Seja bem-vindo, Rubens. Obrigado, Balesteiro. É um prazer enorme estar aqui para poder comentar um pouco a respeito da minha vida, a respeito das atividades desenvolvidas. E fico realmente muito feliz em poder participar dessa atividade aqui. Olha só, Rubens. Para quem não sabe, o Rubens, ele já está aposentado depois de 33 anos de labuta, de trabalho na Caixa Econômica Federal, né? Mas o Rubens é administrador de empresas, tem duas pós-graduações, né? E muitos outros cursos que ele fez na USP, em várias universidades aí bem conceituadas, e fez uma carreira bastante exitosa dentro da Caixa Econômica Federal, trabalhando inclusive em São Paulo, né? Eu sou de Sorocaba, eu sei que você trabalhou ali perto, né? Também nós já conversamos sobre isso. Ele se aposentou como gerente e já há alguns anos, você está aqui há 15 anos, quantos anos está em Itapema, Rubens? Fazem 15 anos que eu estou morando, né? Mas já visitava Porque antes, né? veraneando aqui em Itapema, em torno de 30 anos, talvez. Aí, Olha já só, vinha bem antes disso. já se apaixonou pela cidade de Itapema há 30 anos atrás e há 15 anos já instaurou sua residência aqui. Casado com a Lúcia, amiga da gente, uma pessoa muito bacana, tem duas filhas e desenvolve um trabalho muito importante dentro do terceiro setor, através da AME, Associação dos Moradores da Minha Praia. E eu estava comentando aqui com o Rubens, eu entendo, Rubens, que a AME, que é uma associação de moradores, ela extrapola esse papel. Né? Sem desmérito sem desmerecer o trabalho das outras, e o terceiro setor faz um trabalho bastante importante, inclusive sendo matriciado muitas vezes, em grande parte do seu trabalho estrutural pelo Instituto Araxá, né? Ali do Joel, faz um trabalho de bastante importante no terceiro setor, mas a AME tem um papel diferente. Apola o papel da Associação de Moradores. Conta um pouco sobre isso, conta um pouco sobre a AME, a tua entrada. Como é que é essa história, Rubens? Eu sempre tive como princípio, né, que a gente ganhou tanta coisa da vida aí no decorrer da vida da gente, pessoal quanto profissional, e considero importante que a gente possa, em dado momento, dar um certo retorno para a sociedade. Então, essa foi uma questão básica aí, que a partir do momento que eu acabei residindo definitivamente na cidade de Itapema, eu procurei aí contatos com pessoas para saber de associações de bairros, o que a gente poderia se integrar. Não dá para ficar parado. Com toda a atividade que a gente desenvolveu durante a vida, acostumado sempre a trabalhar, não é? A contato com pessoas, ia ficar parado e nada melhor do que fazer atividades que viessem em benefício da própria comunidade. E aí encontrei o Luiz Fernando, que é o fundador da Associação de Moradores do Bairro Meia Praia, há 20 anos atrás. Em 2002 foi fundada a AME. Comecei a me integrar na AME, comecei a participar das reuniões, que normalmente ocorrem mensalmente, e me integrando dos problemas municipais, que alguma coisa até já conhecia pelo tempo que veraneava aqui nesta cidade, uma bela cidade, né, do litoral catarinense, água bem mais quentinha, bem mais morna que as águas do Rio Grande do Sul. E acabou em um certo momento eu fazendo parte de diretoria da AME, por indicação dos membros da associação. Cheguei à presidência, num primeiro momento aí em substituição a uma presidente que, por questões pessoais, acabou desistindo, a Suzana Festa. E depois, no próximo momento, peguei nesse meio tempo a pandemia também, que acabou estendendo. Desculpa te interromper, já interrompendo, Rubens. Você, eu me recordo, eu faço parte da AME também, né? E eu resido na minha praia, faço parte da associação. E eu me recordo que você assumiu o lugar da Suzana, interinamente,
E logo em seguida estourou a pandemia e esse interinamento se tornou algo mais duradouro, num momento difícil, um momento muito difícil. Você desenvolvendo um trabalho bem bacana ali junto com seus diretores e acabou sendo eleito. Participei da tua eleição formal, né? Para mais um mandato, esse sim, um mandato efetivo como presidente. Né? Exato. Então, a gente passou aí, fiquei muito feliz que você tenha participado, inclusive, da posse, Sim, sim. quando eu fui eleito, né? Mas esse período interino aí que eu substituí a Suzana acabou se tornando longo, porque com a pandemia não se poderia fazer uma série de atividades, inclusive chegou a se fechar praticamente a cidade, né? E ainda bem que a gente contou nesse meio tempo também, juridicamente, com o auxílio brilhante aí do nosso amigo Iagan Dadan, né? Que conseguiu juridicamente estender, utilizando a legislação toda em vigor lá, para que a gente não ficasse irregular nesse meio tempo, né? E acabou, então, esse período interino virando um mandato inteiro. Eu fiquei praticamente 2 anos no interino. E depois, óbvio, nas próximas eleições, por indicação dos membros da diretoria, principalmente, da sociedade em geral, acabei assumindo a presidência, né? Esse belo desafio, né? Realmente, aí, como tu falaste anteriormente, Balesteiro, a AME tem um trabalho que ele extrapola praticamente ao bairro Meia Praia, né? Principalmente porque nós lidamos muito com questões aí de buscar, pelo mínimo, um melhor atendimento, uma melhor utilização dos recursos públicos, que são oriundos principalmente dos nossos impostos e transferências aí de União, de Estado, né? E isso aí é óbvio que impacta no município como um todo. Nós temos aí um viés também bastante ecológico com relação à qualidade das águas, qualidade do rio Perequê, que é o que nos banha aqui no bairro Minha Praia, a qualidade também das águas do mar. Nós acabamos nos envolvendo também com o Comitê da Bacia do Rio Tijucas e Biguaçu, né, que pega a abrangência essas 2 bacias da nossa região. Aliás, Rubens, novamente interrompendo, é, você, você, você é representante, acho que você e o Luiz Fernando são representantes no Comitê da Bacia, porque a AME, eu acredito que você seja o representante ali, ou um dos, normalmente são dois, né? Vocês desenvolvem um papel bem bacana ali dentro, né? E estavam, inclusive, numa secretaria executiva, não estava do comitê? A AME já faz algum tempo que faz parte do Comitê da Bacia, e inicialmente estava como representante titular, eu como representante titular, fui designado na época pelo Luiz Fernando, a presidência da AME, e a Suzana como suplente. E, em função da pandemia, também o comitê acabou ficando um bom tempo parado, aí ficou mais de 2 anos parado. Retomamos as atividades agora há pouco tempo, aí nós tivemos a participação decisiva nessa retomada das atividades do comitê. Inclusive, conseguimos aqui com os amigos da prefeitura local para fazer algumas reuniões aí com os membros da diretoria do comitê. Ocorreram assembleias aqui também, através da Câmara de Vereadores, nós conseguimos esse espaço aí. Da Câmara de Vereadores nos deu um bom apoio. Inclusive, vocês têm agora uma assembleia importante, né? Vai definir, inclusive, o futuro da AME dentro do comitê, é isso, né? Exatamente. Então, nesse processo aí, agora de retomada, houve também, nesse inteirinho aí, algumas mudanças em âmbito estadual. A gestão dos comitês do Estado são do Estado, né? Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, sei que não trocou esse nome aí, eles que são os gestores dessa área. Eles fizeram algumas modificações exigindo que haja uma nova recomposição das entidades que fazem parte do comitê e de forma setorial, pegando segmentos aí como o segmento público, que pega as entidades federais e estaduais, chamada população da bacia, que pega aí uma infinidade de entidades, entre as quais a Associação de Moradores, que nós fazemos parte. Também tem os usuários de água. Aí pega as concessionárias de água, entra arrozeiros, entra pesca, entra entidades aí que estejam voltadas para
atividades marítimas ou também de rios, né? Então, o processo esse, no caso do nosso comitê, está sendo realizado amanhã. Amanhã haverá 2 assembleias. Uma das assembleias vai ser em Tijucas, que é a base do comitê. Vai ser realizada aí separadamente. Só um detalhe, amanhã que você fala no dia 15 de setembro. Nós estamos gravando esse Transformando Vidas no dia 14, vai sair no dia 16, sexta-feira. Então, no dia 15, entre o gravar e o sair do Transformando Vidas com o Rubens, no dia 15 tem essa importante reunião do comitê, né? Exatamente. Então, dia 15 será feita essa assembleia inicial, e houve várias entidades, teve um período que foi lançado a edital, houve várias entidades de cada segmento desses que habilitou, que se inscreveu, apresentou a documentação adequada para poder participar desse processo. E como há alguns desses segmentos aí que têm um número maior de inscritos do que o número de vagas, as vagas aí são divididas por segmentos também, então pega o segmento... Vai ter que fazer uma reestruturação no comitê, é isso? Exatamente. Então serão readequadas as entidades que farão parte. Rubens, sabe, Rubens, que eu fui secretário de Meio Ambiente de Balneário Camboriú. Eu sou da área da saúde, fui secretário de saúde em Balneário já também, em Porto Belo, durante muitos anos. Mas, de 2005 a 2007, 2 anos e meio. Janeiro de 2005 a maio de 2007, 2 anos e 5 meses. Eu fui secretário de Meio Ambiente de Balneário Camboriú. E fui, inclusive, membro do Conselho Estadual do Meio Ambiente. Tá? Um trabalho bem bacana ali. Por exemplo, as passarelas suspensas do Pontal Norte, toda aquela reurbanização do Pontal Norte, é um projeto da minha gestão como secretário de Meio Ambiente, executado dentro do governo Rubens Pernal. Vai até o Morro do Careca, reurbanização do Morro do Careca, lá. Tá? Mas vamos lá. Então eu sei da dificuldade da área ambiental, sei do quanto é difícil você equilibrar a sustentabilidade do crescimento, tá? E isso se torna muito mais visível em cidades litorâneas, né? Onde, naturalmente, por serem cidades turísticas, né? As fontes de renda dessas cidades, por exemplo, Balneário Camboriú e Itapema não tem indústrias, né? Nem poderiam ter, porque seriam fatores poluentes. Tá? Então, quais são a fonte de renda? A fonte de renda é o turismo e a construção civil, que está ligada à indústria do turismo. Ora, esse crescimento de outra ordem também, para a gente somar tudo isso daí, né, são cidades que têm 2 realidades, uma realidade durante o ano e outra realidade no período de temporada, né? São sazonais, portanto. Dessa história toda, as cidades litorâneas elas crescem muito mais e tem muita dificuldade de conciliar a sustentabilidade do crescimento tornando isso realidade. E os problemas que acabam sendo oriundos disso é a contaminação das águas, a poluição, né? Então, os comitês têm um papel muito importante. Você está vendo isso em Itapema. A gente sabe que tem um problema muito sério aqui relacionado à contaminação do Rio Perequê. Como é que você está vendo isso? Como é que essa situação está sendo tratada? Como é que vocês estão se posicionando como comitê, a própria AME? Como é que está sendo a recepção do governo de Porto Belo, do governo de Itapema, que envolve a bacia, né? Sendo esses dois governos, né? São as 2 cidades que envolvem a bacia. Como é que está isso, Rubens? Eu sabia, já havia me comentado, né, que trabalhou, foi secretário do Meio Ambiente de Balneário Camboriú, e também tem desafios enormes, da mesma forma que nós aqui em Itapema temos também. E até por isso é que nós temos esse viés aí ambiental, porque o turismo aqui acontece, como sempre se fala, por causa da existência do mar, também por causa das montanhas, que nós temos muito mais por no mar. E as pessoas é o nosso cartão de visitas, né? Exatamente, é o nosso cartão de visitas. Então,
As pessoas que vêm para cá, elas querem qualidade da água, além da água que a natureza já nos dá, bem morninha, né? Mesmo no verão isso acontece. É uma praia que tem uma declividade muito pequena, é muito propícia para as famílias virem para cá. E a gente luta muito para que a água se mantenha com uma boa qualidade. A gente está sempre acompanhando aí aqueles relatórios que saem periodicamente a respeito da qualidade das águas, da balneabilidade, e sempre atuamos aí junto, principalmente ao Poder Público Municipal aqui de Itapema, para que se evite que haja qualquer grau de contaminação. Nós temos aí num período passado que foi feita a instalação da macrodrenagem aqui no município, e, lamentavelmente, naquele período não houve a observância de não jogar essas águas em grande volume diretamente no mar. Aconteceu, temos alguns pontos aí na nossa praia que são largadas essas águas da macrodrenagem. Acaba com as águas lavando as ruas, que vai para as bocas de lobo, consequência acaba na Aquelas macrodrenagem. línguas, né, que você percebe na praia de esgoto, que é muito triste de se ver, né? Realmente é muito triste que aconteça isso, né? Então agora, inclusive, quando se fala em alargar a faixa de areia, houve um embate muito forte entre nós, o Poder Público Municipal, para que se desse um jeito de retirar essas águas, as águas pluviais, principalmente de macrodrenagem, da orla, né? Carreada aí para rios, por exemplo, tipo o Rio Perequê, e sendo canalizada num ponto, fica mais fácil até de tratar, botar alguns filtros, peneiras, coisas do tipo, para evitar que ela seja mais poluída. Então, com relação a isso, há um compromisso da Prefeitura de que serão, em fazendo o alargamento da faixa de areia, vai também retirar essas águas aí. Exemplo para dois riachos, digamos assim, o rio Perequê, e um outro rio Tabuleiro das Oliveiras, deverá ir na outra parte das águas. Quanto ao Rio Perequê, também nós temos uma preocupação grande, porque, lamentavelmente, aí, como diz um dos nossos amigos da Associação de Moradores, é muito mais um estuário do que um rio, não é? Porque acaba tendo um reflexo muito grande das marés em relação ao rio. E, então dá a impressão muitas vezes que a água está limpa, porque está coberta pela água marítima, mas na realidade, quando baixa a maré, vem aquela sujeira toda a gente está acostumado a ver no Rio Perequê, sofre a influência desses dois municípios aí, né, que é Itapema e Porto Belo. Alguns eventos que nós fizemos aí, discutindo a poluição do Rio Perequê, até se comentou, eu estive fazendo alguns levantamentos. O Perequê tem em torno de 9 quilômetros aí, desde a sua nascente até a foz, e abrange apenas 2 municípios. Então, como se disse na época lá, eu acredito que seja uma verdade isso, de certa forma, bastante simples de nós resolvermos aqui. A gente avaliar aí determinados rios mundo afora, que envolve uma infinidade de municípios, é evidente que fica muito mais difícil de fazer a qualificação do rio, digamos assim. O que nós precisamos e pedimos realmente é que os governos, principalmente de Itapema e de Porto Belo, empenhem-se um pouco mais em resolver essa questão, porque só depende desses 2 municípios. Então, evitando que, no momento que se faz a coleta de esgoto, como é o caso aqui de Itapema, que nós temos aí em termos de população 90 e poucos % de coleta de esgoto, mas ainda existe muitas unidades habitacionais que não estão ligadas a essa rede coletora. Lamentavelmente, isso não está acontecendo. E também temos pedido muito o empenho da Fundação Ambiental aqui do município, a FACE, para que exerça esse seu poder de polícia e exija que todas as unidades tenham as ligações feitas na rede coletora de esgoto e jamais lancem na rede pluvial. Lamentavelmente, ainda está acontecendo. A consequência vai ou direto para o mar ou vai para o Rio Perequê. Nesse ponto, nós temos ainda um agravante, embora o município vizinho diga que faz tudo que é possível, aí, como é conhecedor do meio ambiente, você sabe melhor que eu, digamos, tratamentos individuais,
e não coletivos aí do esgoto do município, que está também numa ascensão muito grande, construindo muito, mas não tem 1 quilômetro que seja de coleta de esgoto para tratar. De certa forma, se não houver o cuidado devido de todos esses prédios que estão sendo construídos, das moradias individuais, acaba tudo dentro do Rio Perequê. É preciso que esses dois governos façam a sua parte, que realmente encampem isso, que haja uma decisão política, porque falta realmente é decisão política. Que isso aconteça e nós não tenhamos mais o nosso rio na condição que está poluído, né? Isso falando, obviamente, só do nosso rio, né? Porque nós temos outros que não estão no âmbito do bairro Minha Praia. Também poluem bastante as nossas águas marítimas, principalmente. Olha, Rubens, perante o que você está falando, eu gostaria de contar, primeiro, um pouco da minha experiência ali em Balneário, rapidamente. Eu, em 1992, 93, eu era secretário municipal de saúde, tá? E também era presidente da Associação Brasileira de Odontologia. Através da Associação Brasileira de Odontologia, nós fundamos, com todas as entidades patronais do município, Siduscom, CDL e outras tantas, né, a Intersindical. Através da Intersindical, e na época nós não tínhamos representatividade política estadual, depois viemos a ter Coronel Pavan, que foi deputado federal, e abriu toda uma porta para isso, né? E outros tantos vieram, ele foi, outros cargos em nível estadual e federal, foi do Periquito, o próprio Fabrício foi deputado federal e tal, né? Mas na época não tinha. E ali nós já começamos a discutir. 93, hein? Alargamento da faixa de areia, batalhão da polícia militar, que nós não tínhamos batalhão, é aumento do efetivo, tá? E a questão, alargamento, batalhão e também o centro de eventos. Eram os 3 pilares da Intersindical e foi durante muitos anos. Eu sou fundador, fui presidente da entidade nos anos 2000, tá? Antes de ser secretário do Meio Ambiente. Quando eu fui secretário do Meio Ambiente, eu ainda era presidente da entidade. E nós demoramos muito tempo para alcançar essas metas. O alargamento da faixa da areia passou de governo para governo. Foram de 93 até 2022, quando foi efetivado, em muito tempo. Então foi feito IARIMA, identificação de jazida. Nossa, foi um caminho tortuoso dos governos do Pavan, governo do Rubens Pernal, governo do Castro, governo do Periquito, governo agora do Fabrício, que conseguiu concretizar depois de um trabalho muito longo. Então, eu entendo que não é uma coisa de simples execução, tá? E a simples execução pode ser até perigosa. Nós temos o exemplo de Pissarras, né? Fez um alargamento da faixa da areia absolutamente pouco exitoso, tá? Com relação ao crescimento sustentável, realmente é um desafio. Balneário Camboriú era uma das cidades que mais tinha tratamento de esgoto, rede coletor de tratamento de esgoto feito pela Casan, depois foi municipalizado pela Imasa, e muitos investimentos foram feitos nessa área. Tá? Seja através de subestações, seja através, por exemplo, o espigão, nós temos 2 espigões de contenção, um no Pontal Norte e no Pontal Sul. Do Pontal Sul virou aquela bela praça turística, né? Você tem ali no Pontal Sul ficou bem bacana ali, que foi alargado, né? Foi ampliado, né? E se tornou uma praça turística. E no Pontal Norte, né? Junto da Passarela do Suspenso, nós também tínhamos um espigão de contenção, que agora foi ampliado também, que é justamente para você trabalhar a questão da vulnerabilidade. Nos anos 2000 foi feito o mini alargamento no Pontal Sul, tá? Várias ações foram feitas. Com relação a essa questão da emissão de esgoto, do pluvial no cloacal, né? Nos anos 2000 também foi feito o projeto Banho de Mar, onde se colocou, usou a técnica de um robô que ia até a ligação e fechava. Uma briga violenta, porque voltava, né? Eu tinha muitas construções que foram feitas já assim. É uma briga que você não tem noção, amigo. Mas essas ações têm que ser feitas pelo governo. E demora tempo, demora anos. Mas sem
sem a mobilização da sociedade organizada, pouco vai haver. Aí eu volto à intersindical, e a experiência que eu tenho da intersindical me faz ver a AME como uma entidade que se destaca das outras associações de bairro, porque ela procura ter esse papel de cidade, não só de meia praia. Eu acho isso muito bacana. Parabéns para você. Mas, Rubens, vamos lá. Nós falamos aqui da vulnerabilidade, sei que a AME participa do COCIDAD, né, que discute também a revisão do plano diretor. Nós ali estamos participando também, através do Instituto Abaeté. Como é que foi essa história da pandemia? Você pegou Covid, meu amigo? Olha, eu, graças a Deus, para quem acredita em Deus, né, eu não peguei a Covid. Não pegou? Teve perdas familiares? Não? Amigos? Não, também eu, a esposa, uma filha até que acabou pegando, também não morava aqui, mas bem depois, aí já devidamente vacinado. Mas foi tranquilo para nós aí nesse sentido, a não ser a questão de ficar em casa, que acaba sofrendo um pouco, né, por causa disso, evitar contaminação, não circular muito onde tivesse muitas pessoas, principalmente na orla, aí que nos finais de semana está sempre lotado, né? Mesmo na época da pandemia sempre tinha bastante gente. Nós passamos tranquilo a respeito da Covid. Eu, particularmente, aí, com atividades físicas e outras... você gosta do esporte, né? Faz uma academia. Mas, Rubens, novamente interrompendo, como é que você viu essa situação da pandemia, um momento difícil, 2 anos, muitas dificuldades, perdas, questões políticas, agora, inclusive, temos eleição. Como é que você viu a questão da pandemia e como é que você está vendo esse momento especial que nós estamos vivendo de retomada, muitas dificuldades, reitero, mas enormes chances de oportunidades. Como é que você enxerga isso? E como é que você enxerga isso sobre o olhar de Itapema, que você participa tão efetivamente para ajudar a construir? A pandemia realmente foi um marco aí na nossa história, pelo menos na história recente, né? De repensar uma série de coisas, né? Pensar, inclusive, em qualidade de vida, que muitas pessoas aí levavam a vida mais frouxa, digamos assim, sem grandes preocupação com saúde, com familiares, com amigos, e acabaram, depois dessa pandemia, se voltando para essas atividades, né? Pessoas que antes não davam bola muito para amigos, passaram a dar valor de novo para essas pessoas. Então, essa é uma questão, né? Agora, com relação à retomada de atividades, eu até entendo que Itapema passou relativamente bem nesse sentido, né? Embora alguns segmentos tenham sofrido um pouco mais, né? Principalmente bares, restaurantes, isso em geral ainda. Teve mais problemas, que as pessoas ficaram com medo, não queriam ter contato com ninguém, com equipamento, seja lá o que fosse, aí as pessoas enfrentaram um pouco mais de dificuldade. Como nós temos aqui esse crescimento enorme aí do nosso município, eu falo em crescimento, não falo propriamente em desenvolvimento, né? Porque entendo que desenvolvimento é uma coisa mais ampla, mais sustentável, mas o crescimento econômico aqui realmente salta aos olhos, né, para todo mundo. E como também teve problemas aí, de certa forma podia ser solução também para o país, né? Nós tivemos a de juro muito baixa em alguns períodos aí, e as pessoas, os investidores principalmente, ficaram desestimulados em fazer aplicações financeiras, acabaram carreando seus recursos para a compra de imóveis. Nesse sentido, é evidente que Itapema teve um ganho absoluto com isso, né? Como nossa construção civil daí deslanchou mais ainda do que até períodos anterior à pandemia, e que o município tenha sofrido muito com isso. O nosso município, né? Em termos Estado, em termos Brasil, é evidente que a situação foi bem diferente. Você fez uma leitura bem interessante com relação a como essa baixa nos juros repercutiu, inclusive, no mercado imobiliário em Itapema. Bem bacana a tua observação. Você se preocupa com esse crescimento da construção civil? Porque isso é notório. Em 2005, nós aprovamos em Balneário Camboriú o solo criado, né? Permite a construção a construção de mais um determinado volume de pavimentos, né? Claro, setorizado, com as áreas que você pode ter
a determinada altura e tal, conforme você providencia ações sociais para o município, né? Determinada, você dá uma contrapartida. O Estatuto das Cidades prevê isso, ali foi aprovado. Aí foi um estouro. Em 2008, 2009, acho que 2009, o Edson Periquito fez uma moratória na construção visível em Balneário Camboriú. Acredito que eu de 1 ou 2 anos não tinha mais capacidade de construção. Tá? A cidade não tinha mais como assimilar o volume de construção. Infraestrutura urbana. Foi obrigado a ser feito. Como é que você está vendo isso aqui em Itapema ocorrendo? Né? Esse volume intenso de construção é bom para o município, claro, gera empregos, gera vendas, entra recursos para o município, mas tem que haver uma sustentabilidade para isso, né, amigo? Por mais que você dê a contrapartida do solo criado para o município se estruturar, até que ponto isso é suficiente? Até que ponto você vai ter energia elétrica, você vai ter água, você vai ter balneabilidade para uma construção tão severa? Como é que você está vendo isso, meu amigo? Olha, essa questão aí que eu chamei anteriormente até de crescimento e não desenvolvimento é uma coisa que realmente nos preocupa bastante, né? E a nossa associação tem sido bastante atuante, talvez a mais atuante, uma das entidades que mais atua nesse sentido, buscando uma melhor qualidade de vida para todos, e não permitir que se construa desordenadamente sem que haja a devida contrapartida em infraestrutura, né? Lamentavelmente, não houve um planejamento de longo prazo, digamos assim, para o nosso município, até porque esse crescimento absurdo que nós temos fica até difícil, né? Os gestores públicos realmente têm uma certa dificuldade de acompanhar o crescimento, aí, até como ouço de vez em quando o secretário de obras aí comentando que o privado sempre está na frente do público, o público correndo atrás, né? Só que nós entendemos que tem que reduzir um pouco essa distância, né? Tem que criar mecanismos para que possa se reduzir essa distância. Que não se autorize tantos empreendimentos sem que haja um mínimo de infraestrutura para que possa absorver essas construções, para que haja, digamos, a coleta suficiente de esgoto, para que haja quantidade e qualidade de água para as pessoas beberem, para que haja ruas suficientes para que as pessoas possam transitar, para que haja ciclovias, ciclofaixas. São promessas antigas aí do nosso município e, lamentavelmente, ainda não aconteceu praticamente nada em termos de ciclovia, né? Ou ciclofaixa. A gente costuma ver aí todos os dias muitos trabalhadores da construção civil, que é o nosso grande alavancador aqui de mão de obra do município, não sei como que consegue não se acidentar nas nossas ruas transitando com bicicleta sem que haja um local adequado para que eles possam transitar. Com relação também à construção civil, há uma preocupação grande nossa, mas nos parece que nós somos dos poucos a defender isso, que é o sombreamento na praia. A gente sabe que é um problema Cone grave. de sol, né? Balneário Camboriú, por exemplo, a praia central está fechada de cone de sol, né? Porque não houve essa preocupação na época. É um problema sério, hein? Um problema grave. Exatamente, né? A gente tem falado constantemente aí. As pessoas, quando vêm para cá e se observa aí, se quiser fotografar, filmar, pode fazê-lo. As pessoas, quando chegam a um determinado horário, começa a bater sombra na praia, elas vão se deslocando para aquelas frestas onde existe sol. Ou seja, as pessoas querem ter sol mais tempo do que efetivamente nós temos. E aqui até teve um avanço, e a nossa associação acho que teve uma grande contribuição nesse sentido, que se criou a legislação aí do cone de sombra, e em dezembro, 31 de dezembro, se não me falha a memória, hein? Os prédios não podem projetar sombra até às 15 horas no horário global e seria 16 horas no horário de verão, né? Então, as construções têm que ser feitas de forma que não haja esse sombreamento, pelo mínimo, antes desse horário. Como houve agora no governo atual federal mudança aí da legislação com relação ao horário de verão, nós temos defendido e também todas as oportunidades que temos discutido esse assunto, para que se mude a legislação atual do município para que esse horário seja fixado
em 16 horas, horário global, e não horário de verão. Porque senão, se 15 horas, já começa a bater sombra E na faz praia, uma né? diferença, né? Faz uma diferença enorme. E a gente sabe que muitos construtores, eles não gostam disso, mas se pensarem um pouco mais em termos de mercado, em termos de longo prazo, médio ou longo prazo, à medida que nós temos as pessoas que vêm para cá veranear mais satisfeitas, sabem que vão ter um horário mais estendido de sol para poder tomar seus banhos de sol. Consequentemente, eles vão comprar mais imóveis ou vão locar mais imóveis no nosso município. Então, não tem por que ser contra esse tipo de medida e vai beneficiar mais o comércio dessas construtoras. Até porque, Rubens, não adianta você vender um apartamento maravilhoso se você não tem balneabilidade, se a energia elétrica cai. A gente sabe que hoje, em vários momentos da temporada, cai a energia elétrica, que são várias economias e não tem sustentabilidade para isso. Tá? Imagina se aumentar isso se você estruturar a cidade. Então é um fator complicador. Quando o sol também. Aqui em Itapema tem um diferencial extremamente importante com relação ao Balneário Camboriú. A Praia Central de Balneário Camboriú, a construção civil, a construção da Avenida Atlântica foi em cima da área de Restinga. Né? Então, por isso, até houve necessidade de fazer um alargamento, porque o mar começou a retomar o que era dele. Aqui, houve um recuo. Você teve um recuo para a construção. Né? E também os prédios, não é permitido prédios mais altos a orla, o que impede que haja condição. O balneário é fechado de condição. A Praia Central é um horror. Né? Lamentavelmente. Não podemos deixar que isso aconteça aqui. Então, o papel da AME é um papel muito importante. Olha só, Rubens, nós estamos extrapolando o nosso tempo. O Marquinhos está ali, já deu tempo. E tem tanta coisa para conversar, né? São tantos assuntos aos quais você se envolve, e a AME se envolve, você através da AME, e através até como cidadão, né? Nós poderíamos aqui passar horas conversando e certamente teremos uma outra oportunidade para fazê-lo. Mas qual a mensagem que você gostaria de deixar, né, no encerramento dessa nossa jornada? Que mensagem você gostaria de deixar para as pessoas que estão vendo e ouvindo a gente aqui? Que mensagem com relação ao Rubens, com relação ao momento que nós estamos vivendo, talvez com relação a Itapema? Que mensagem que você gostaria de deixar, Rubens? O que eu observo é que praticamente todas as pessoas que não são daqui, não são oriundos da cidade de Itapema e vêm morar em Itapema, vêm pela qualidade de vida. Essa qualidade de vida envolve, obviamente, uma série de questões. Essa aqui, é um pouco aí de ter sol à praia por mais tempo, ter uma infraestrutura adequada. Nós temos calçadas que possam, principalmente as pessoas mais idosas e pessoas com determinados graus de deficiência, possam circular sem grande dificuldade. Não permitir, digamos, que a cidade cresça de uma forma desordenada, que acabe gerando aí aquelas mazelas que se conhece das grandes cidades, né? A criação de áreas de favela, por exemplo, que não tem a menor qualidade de vida para essas pessoas. Então, o que a gente quer é que se mantenha essa qualidade de vida, não é? Isso é que eu defendo, para que o propósito que as pessoas vieram para cá buscando qualidade de vida, efetivamente elas possam ter a segurança adequada. Não? Eu imagino nós vamos ter o melhor dentro de pouco tempo aí, a criação da guarda municipal aqui no município, então vai haver um contorno um pouco maior. E se mantenha isso, né? Que se mantenha os morros, que são belíssimos. Eu adoro fazer trilha, por exemplo. E a gente fica tão triste quando vê devastarem os morros, quando se vê jogarem lixos no decorrer daquelas trilhas. É importante cuidar, é importante preservar, porque são desses lugares, aí, desses morros que vêm as nossas nascentes, que abastecem o nosso município. Tem que cuidar disso, não pode deixar de deteriorar, não pode tapar essas nascentes, não pode aterrar. A gente precisa realmente se preocupar mais com o meio ambiente. E como nós fazemos parte do meio ambiente, se o meio ambiente estiver bem, nós também estaremos bem. É isso aí, pessoal. Rubens, muito obrigado pela presença.
Muito feliz do meu amigo estar aqui. Pessoal, proximamente nós estaremos de volta. Estarei de volta com mais um Transformando Vidas, nova entrevista tão bacana como essa do Rubens. Fiquem com Deus, fiquem em paz. Um beijo no coração de todos.